E agora nós vamos mudar de assunto, né, para falar de saúde. Uma doença, né, que, entre aspas, moderna, já que até pouco tempo atrás não ouvíamos quase falar disso, mas que tem incômodo e muitas pessoas nos dias de hoje sofrem com isso, que é a síndrome do intestino irritável. Mas o que seria isso, hein? A síndrome do intestino irritável é uma doença comum, crônica, que afeta o intestino grosso, né, conhecido como cólon, e que exige acompanhamento médico no longo prazo. Afeta adultos e crianças. E muitas vezes, aí é que está a questão, pode ser confundido com outras doenças, por causa dos sintomas. Então, hoje no Ver Mais, nós convidamos para bater um papo com a gente sobre esse assunto a médica gastropediatra, doutora Daniela Mendonça, e a médica gastroenterologista, que atende os adultos, doutora Monique Kurtz. Boa tarde, meninas. Obrigada por estarem aqui para falar de um problema, né, que às vezes a pessoa, né, que está acompanhando até o Ver Mais agora, nem sabe que por causa desses sintomas ela tenha isso e acaba sofrendo. Exato. Anos, né? Mas uma coisa achei interessante, que os sintomas de criança e de adulto são diferentes, é isso? Na verdade, eles são parecidos. É que a gente tem o que a gente chama de ROM. São critérios para a gente poder determinar se essa pessoa tem intestino irritável. Então, quando a gente fala em intestino irritável, a gente está dizendo que essa pessoa tem dor na barriga. Então, tem que ter dor pelo menos 3 vezes na semana, por pelo menos 2 meses. E essa dor tende a melhorar com a evacuação. Entendi. Só que essa evacuação, né? Então, quando essa pessoa faz cocô, não é um cocô normal. Ou é um cocô com diarreia, ou é um cocô muito duro com constipação. Entendi. Essa dor é uma cólica ou é ela dor de verdade? Ou ela é uma dor... É, porque dor é subjetivo que a gente fala, né? Mas geralmente quando o paciente chega... Mas é uma dor cólica? Preciso ir ao banheiro? Ou é uma dor... É aquela dor de incômodo, que pode variar mesmo até essa dor de cólica, até dor intensa, que o paciente vai parar no pronto-socorro. Isso tanto para crianças como quanto para adultos. adultos. Só que o que a gente considera? Quando a gente faz exames nesse paciente, os exames são normais. Então a gente não consegue achar um motivo para isso. Por isso que a gente chama intestino irritável. Já temos participação do público de casa. Antes disso, eu quero perguntar para a doutora Monique. Doutora, tem a ver com o sistema nervoso da pessoa ou não? Peraí, pessoal, que a gente já vai para a pergunta do público só para... Tem a ver ou não? Tem muito a ver. Porque eu já sei que tem a ver com o que a pessoa come, mas tem a ver também com o que ela sente? Sim. Hoje a gente sabe que existe um eixo, que a gente chama de eixo cérebro-intestino. Então, cada vez mais a gente tem doenças gastrointestinais que são muito relacionadas a estresse, ansiedade, depressão, que é o mal do século, né? Sim. Quem hoje em dia não tem um mínimo de estresse, isso reflete muito no nosso intestino. Olha então, a só. gente sabe que as pessoas que têm intestino irritável, isso principalmente nos adultos, mais do que criança, tem geralmente algum transtorno psiquiátrico associado. Pode ser uma ansiedade leve, pode ser uma depressão, então tem muita relação. Se eu fico muito irritável, eu posso estar com o intestino irritável também. Vamos ver aqui a participação então do público de casa agora. Vamos ver aqui. É a Cleia, né? O que fazer quando uma criança tem muita dificuldade para ir ao banheiro e nada do que os médicos repassam resolve? Isso tem relação com a síndrome, doutora Daniela? Pode ter, mas normalmente a gente pede para procurar um gastropediatra para fazer o tratamento adequado, para investigar se essa constipação, né, que esse intestino preso tem alguma causa. Porque às vezes a gente considera funcional é quando não funciona direito mesmo. Quando a gente investiga, né, todos os motivos para aquilo e descobre, não tem uma doença. Ou seja, vai excluindo todas as outras doenças. Vai excluindo, tipo, doença celíaca, que é do glúten, vai excluindo o hipotireoidismo, que é quando a tireoide não funciona. Entendi. Então, depois que a gente exclui doença, a gente pode falar que aquela pessoa tem uma doença funcional. Então, aquele intestino não funciona do jeito que deveria, por N motivos, inclusive esse eixo aí, cérebro, né, claro. Intestino. E na criança, a constipação é muito por medo, igual a gente já falou, né, na outra entrevista. Então, só pode entrar no intestino irritável se eu trato a constipação e não melhora. Entendi. Ou essa criança até melhora da constipação. Então, assim, eu comecei o tratamento da constipação, ela tá fazendo cocô mais bonitinho, mas persiste com a dor. Entendi. Aí eu tenho que pensar... ficou, então é que tem algum problema. Tenho que pensar no intestino irritável. Doutora Monique, já vimos aqui que as questões psicológicas influenciam. Doutora Daniela já falou que é aquela sensação de dor e desconforto por pelo menos 3 vezes na semana. Por 2 meses. Por 2 meses que não passa, ou intestino preso, ou solto em alguns momentos. Porém, tem algumas coisas que a pessoa come que ela sente diferença também? Sim, porque na verdade quem tem intestino irritável tem um intestino que a gente chama de mais sensível.
Então, assim, com alimentos que no indivíduo normal não daria nenhuma alteração, essas pessoas sim vão ter sintomas. Então, muitas vezes eles têm associado uma intolerância ao leite, alimentos que fermentam e produzem gases, as pessoas vão ter mais sintomas. Mesmo sem ser intolerante à lactose. Mesmo sem ser. Faz todo o exame, não sou intolerante ao glúten, não sou intolerante à lactose, não tenho alergia de nada, mas eu como aquilo e me faz mal. É como se fosse uma sensibilidade àquele alimento. Entendi. E muitas vezes esses pacientes também, porque na verdade, eles não produzem mais gás do que uma pessoa que não tem intestino irritável. A digestão vai produzir a mesma quantidade de gás. Qual a diferença de que o intestino deles, por ser mais sensível, não tolera esse gás? Entendi. Então, um pouco de gás para ele já é muito sintoma, fica estufado, tem desconforto, vem todos os sintomas aí do intestino irritável. Alguns estudos em criança mostram que essas crianças, elas têm um intestino ou que trabalha muito rápido ou que trabalha muito lento. Entendi. Mas que seria teoricamente normal para outra pessoa, mas para aquela pessoa que tem intestino irritável tem uma sensibilidade diferente. Claro. E acaba sentindo, por exemplo, tem gente que come feijão não sente nada. Sim. E tem gente que come feijão, a barriga, né? Estufa. Tanto é que na criança, no intestino irritável, há uma predominância de diarreia. Então, geralmente são crianças com dor abdominal e com diarreia crônica. Entendi. Mas que não perdem peso, que no geral estão bem, mas que em alguns momentos essa dor atrapalha a vida. Olha só, que interessante. Vamos agora partir para a parte boa, né? Porque a gente falou aqui de tudo. Eu já descobri que nas crianças é diferente dos adultos. Doutora Monique, quem tem a síndrome do intestino irritável, está diagnosticado, ou seja, o que fazer? Tem cura? Tem como viver bem com isso ao longo da vida? Então, é uma doença crônica, que geralmente vem em crises, intercalado com períodos em que a pessoa fica muito bem. Essas crises têm muita relação com período de estresse, de ansiedade, privação de sono. Então, antes de pensar em qualquer medicamento, o primeiro tratamento é, claro, procurar um médico para conseguir fechar esse diagnóstico. E a partir desse momento, mudança de estilo de vida. Tem uma coisa que eles sempre orientam, não trabalhar em programa de plantão. Então, um médico que tem intestino irritável está perdido, por exemplo, né? Porque é uma indicação do tratamento, assim, que tem que evitar esse sistema de plantão. Por causa do estresse. Por causa do estresse. Então, assim, vem toda essa mudança dietética, o que eu sempre oriento os pacientes. Você vai ter que começar a prestar atenção no que você come e não cai bem. Porque não existe uma lista. Às vezes eles vêm com uma lista do Google lá, não posso comer isso. Mas às vezes para mim não é aquilo, para outra pessoa é. Então eu vou ter que fazer um diário alimentar e observar que na segunda passei mal porque comi laranja e na quinta passei mal porque voltei a comer laranja. Seria um exemplo. Posso colocar cebola? Cebola! E nas crianças, doutora Daniela? Nas crianças, geralmente melhora mais do que o adulto. Até porque a criança, às vezes, ela está vivendo um momento ali ruim, alguma coisa aconteceu, às vezes separação de pais, mudança de cidade, mudança de escola, alguma coisa que causa bastante ansiedade. Tanto é que a gente considera mais em crianças maiores de 5, 6, 7 anos, que têm compreensão e entendem. Então, assim, a primeira linha de tratamento, na verdade, é explicar para a criança que, na verdade, ela não tem uma doença. Olha que então, legal. quando você explica para a criança... Você está ótimo, aí ela já dá aquela Tem criança que melhora só com isso. Só de fazer os exames e falar assim, seus exames estão super normais. Aí a criança já fica, sou normal. Aí volta super bem. A criança que tem muita diarreia, que não melhora depois de falar que está tudo bem, em adulto também isso é diferente. Em criança a gente aumenta a gordura. Quando a gente aumenta a gordura, a gente faz dos alimentos. A gente começa a colocar um pouquinho de óleo. Isso faz com que o intestino trabalhe mais lento na criança, que é diferente no adulto. Entendi. E aí eu acabo melhorando a diarreia. Temos aqui a participação do público de casa para a gente fechar a nossa entrevista. Vamos ver ali, a Suelen. Tenho crises de cólica seguidamente. Já cheguei a ficar 11 dias com dor e sempre tive intestino preso. Pode ser a síndrome? Pode sim. Na verdade, o que a gente precisa ter? Dor, que foi o que a Daniela falou. Só que essa dor, o desconforto, tem que ser aliviada com a evacuação. Então, se a Suelen me dissesse assim, não, eu tenho dor, tenho muito desconforto, fico constipada há 11 dias e quando eu vou no banheiro a dor alivia. Fecha quase os critérios para a gente dizer que ela tem síndrome do intestino irritável com padrão constipação. Entendi. Então porque pode tem realmente tanto ser o padrão que é diarreia quanto constipação. E alguns que intercalam, que é para nos deixar ainda mais confusos. Meninas, obrigada. Nosso tempo acabou, mas eu já vi que esse negócio do intestino irritável iria ir para mais 3 entrevistas, né? Portanto, fica aí o convite para voltarem quando puderem, né, doutora Daniela? Que a agenda está cheia. Obrigada. Sempre bem-vindas aqui no Ver Mais. Obrigada. E agora o meu assunto é